mulher também, assim, ela tem uma habilidade, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso também influencia nesse crescimento. Quando ela tem o conhecimento do que ela pode fazer e ela resolve fazer, a chance dela ter sucesso é muito grande. A gente está acostumado com a técnica das escolhas limitadas, o ou. Então, ou eu vou ser empresária, ou eu vou ser mãe, ou eu vou ter minha família. E a gente precisa se acostumar com o e. Eu posso ter os dois, desde que eu me organize. Uma coisa que eu percebo que dificulta muito para as mulheres é não falar sobre as nossas dores, né? Sobre a dor de ser mãe, a dor de empreender. E agora a gente fala muito sobre menopausa, por exemplo. Eram assuntos pertinentes a toda mulher, mas a gente não falava sobre isso. Verdade. Então, eu percebo que elas se sentiam muito sozinhas quando decidia fazer algo que ninguém falava sobre. Então, o empreendedorismo está super em pauta, né? E aí elas se sentem cada vez mais capazes de tocar o seu próprio negócio. Olá, eu sou Andréa Mello e este é o VidaCast, o seu podcast, né, com foco em qualidade de vida. E o assunto hoje, tenho certeza, vai interessar muita gente. Nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino. E a gente fala sobre esse assunto num momento muito bacana, viu, gente? Porque no ano passado, o Sebrae divulgou um dado muito significativo. Aliás, deixa eu posicionar, né? Nós estamos gravando esse episódio em abril de 2026. E no ano passado, o Sebrae divulgou que houve o recorde histórico, em 2025 houve recorde histórico de aumento de mulheres empreendedoras. Simplesmente mais de 10 milhões de mulheres estão empreendendo no país. Para ser mais exata aqui nos números, são 10 milhões e 400 mil mulheres donas do seu próprio negócio. Isso é muito bacana, né? Então fica comigo, fica aqui ligado no VidaCast, que vem muita informação por aí. Com certeza você vai adorar. Mas antes eu tenho, claro, que te agradecer, né? Por estar seguindo o canal. Se ainda não segue, bora lá seguir, né? Ativa o sininho para receber todas as notificações. Faz comentário. Pode fazer crítica também pra gente melhorar no que for possível, aí no que for preciso, tá bom? Porque eu quero estar sempre aqui trazendo o melhor para você, a melhor informação. Tudo com foco em qualidade de vida. Aliás, esse assunto de hoje, claro, qualidade de vida, né? Porque a mulher que está empreendendo, tá cuidando da própria vida, tá se realizando profissionalmente, tá pagando suas contas com seu negócio. Isso é muito legal, né? Traz qualidade de vida também. E eu quero agradecer aos nossos parceiros, né? Não dá para começar a conversa sem agradecer, começando pelo Estúdio 317, dos meus queridos amigos Bibiano Neto e Marcos Antônio, são cabeleireiros incríveis lá de Birigui, eles cuidam dos meus cabelos, eles são gente da melhor qualidade e o espaço deles tem bastante profissionais que oferecem serviços variados, então assim, vale a pena conhecer, tá? E também quero agradecer ao New York, ou melhor, o Estúdio Óptico New York, que é uma ótica, gente, super diferenciada. Exatamente, o Estúdio Óptico New York, ele é uma ótica moderna, tecnológica, fica ali na sala 506 do New York Tower, sabe? Aquele prédio ali na Avenida Brasília, em Araçatuba. Pois é, lá você vai encontrar lentes, armações, tudo que você precisa para ter ali o seu óculos, a sua correção ocular, né, da melhor forma possível, porque lá também eles são formados em optometria, gente. Quer saber mais sobre o que é optometria, optometristas, né, profissionais que existem lá? Vai lá no VidaCast, segunda temporada, o último episódio é sobre cuidados com os olhos, e lá a gente explica direitinho a importância do optometrista, né, e que é também o responsável pelo visagismo, que vai além de você combinar óculos com o teu rosto, é muito mais que isso, viu? Vai lá para conferir. Então, voltando a falar do Estúdio Óptico New York, lá você tem, além das melhores marcas em lentes e armações, você tem os optometristas profissionais, você tem mapeamento visual, visagismo profissional. Bora anotar o Instagram deles, é @estudiooptico.ny, tá ok?
E vamos lá, que eu também tenho que agradecer a uma empreendedora, falando em empreendedorismo feminino, essa linda da Dani Cassiano. Uma empreendedora queridíssima, que já está há 16 anos no mercado aqui em Araçatuba, bombando. Por quê? Porque além dela ser uma graça, uma delícia de pessoa, ela tem na loja dela os melhores produtos nacionais e importados, de make, de cabelo, tudo que você precisa em cosméticos e maquiagem, vai lá na Dani que você vai encontrar, tá? E se você não pode ir na Dani Cassiano porque você não mora em Araçatuba, não tem problema. É só danicassiano.com.br, o site da Dani Cassiano. Vai lá, faz a compra, ela entrega. Além disso, também tem serviço, manicure, pedicure, sobrancelha, consultoria de beleza. Ai, gente, é tanta coisa. Vale a pena conferir também. Se quiser, tem o Instagram, Esmalteria Dani Cassiano, com dicas e bastante coisa bacana. E para finalizar, os nossos parceiros aqui, outra Dani Silveira, também uma empreendedora de sucesso, que trabalha com roupas, acessórios, super descolados. A loja fica em Araçatuba, mas atende você também em qualquer lugar, viu? É @danisilveira.ata. Gente, tô com a boca seca, esse ar-condicionado aqui me pega, viu? Mas vamos lá, deixa eu dar um golinho na água, é sempre assim. Feitos os agradecimentos, né, gente? Vamos lá pro papo? Olha, muito obrigada por terem esperado aqui. Eu agradeci, porque a gente precisa agradecer, né, gente? Com certeza. É gente que acredita no nosso trabalho, que tá junto, né? A gente tem que ter, no mínimo, gratidão, né? Então é isso, meus amores, vamos lá. O assunto hoje, então, é empreendedorismo feminino, como eu já coloquei aqui, né? E eu abri falando desse recorde histórico, né, no número de mulheres. E para falar, então, sobre este assunto, eu tenho aqui mulheres super especiais, gente. Eu começo com a Selma Elcadre, que é engenheira e também é especialista no crescimento empresarial, né? Você ministra palestras, você faz consultoria, né? Inclusive foi numa palestra que eu te conheci e te fiz o convite. Obrigada por aceitar, Selma. Eu que fico muito feliz, muito obrigada. É sempre uma honra participar de projetos assim, onde a gente incentiva o empreendedorismo como um todo e ainda mais o feminino, né? Nós aqui, 4 mulheres. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Andréa. Eu que agradeço. Ao lado da Selma, a gente tem a Flávia Sardão, que é uma empresária de sucesso, né? Ela está à frente A Quinta do Sardão, que é um restaurante, também uma pousada, né, de sucesso. Já tem 17 anos, né, Flávia? E 17 anos de sucesso, viu, gente? Ela vai contar tudo pra gente aqui, como foi essa trajetória. Obrigada por vir aqui contar um pouquinho da sua experiência. Eu que agradeço, estou muito feliz com o convite e é uma honra realmente falar para mulheres e com mulheres, né? Isso é muito bacana. Exatamente. E aqui comigo também a Jéssica Alves, que é analista de negócios do Sebrae e uma das gestoras, né, do programa Sebrae Delas, é isso, né? Exatamente, programa Sebrae Delas, que é um programa maravilhoso, especialmente para mulheres, né? Então, para nós é muito gratificante estar aqui hoje para falar desse assunto que a gente carrega, né, no nosso peito, assim, para levar para as mulheres da nossa região e do nosso estado, do nosso país. A gente acredita muito na força da mulher, por isso que o Sebrae desenvolveu esse programa especialmente para que fortaleça, né, cada vez mais. E essa reunião aqui é um dos momentos que a gente fica grato de acontecer. Que bom, viu? É importante, viu? Ainda mais que a gente percebe que a mulher tá, né, buscando, tá crescendo o número de mulheres empreendedoras, então acho que tem muita gente querendo saber mais mesmo, né? E para começar, eu queria só dar uns números aqui, Jéssica, que até eu agradeço a Lilian Flores, que foi quem nos passou, né, essas informações, é assessora de imprensa lá do Sebrae, amiga querida também, e são números baseados na Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, né? Que mostra que 51,8% da população brasileira em idade ativa, que corresponde a 14 anos ou mais, é isso? É composta por mulheres, e destes 51,8%, 34,3% estão empreendendo, né? E a maior concentração fica na faixa dos 30 a 49 anos, com tendência de crescimento 60 a mais. Isso é muito legal, né?
Mostra que a mulher não tem limite. A mulher cada vez mais, né? Ela tá tendo conhecimento, então ela tá buscando autonomia. Então hoje ela sabe que ela pode ter a sua profissão, ela pode resolver problemas, porque empreender é isso, né? Resolver problema de alguém que precisa de algo. Então ela viu oportunidades e começou a fazer, né, com que aquilo tivesse um retorno. E onde que isso aumenta, né? Dos 30 anos ali pra frente, onde ela já tá sendo mãe, onde ela talvez já esteja casada ou com outras funções, isso tudo aumenta mais ainda para ela a vontade dela ir atrás de realmente ter essa autonomia. Então, a gente entende muito esse crescimento por conta disso também, esse conhecimento que ela tem e essa necessidade também de buscar a sua... a parte financeira mesmo falando, assim, que ela tem, assim, não precisa de ninguém, né, fazer por ela. Uma independência, né? Exato, uma independência, assim, que talvez ela até tenha trabalhando numa empresa, mas e aí a flexibilidade, será que ela vai ter? Né? E assim, será que ela vai estar fazendo o que ela realmente gosta? Sim. Então, isso tudo mudou muito, né? Então, hoje ela não depende, assim, só de alguém para contratá-la, ela pode também empreender em algo que ela antes achava que era só os homens que poderiam fazer, né? Ter empresas e ser donos de negócio. Opa, tem um telefoninho tocando aí, né? Não tem problema. Acontece. Vai lá. Então, isso, assim, a gente acredita que foi o que mais, assim, evoluiu nas mulheres. E principalmente conhecimento, que antes não tinha, né? Hoje é muito mais fácil ter acesso. A gente trabalha muito com palestras que vão incentivar o empreendedorismo e principalmente a inteligência emocional. Por quê? Porque se ela não souber colocar tudo isso junto, eu não sei, a Flávia é mãe, Flávia? Já? Sim, de 3. De 3. Imagina como que é você colocar tudo isso, né, junto, porque mesmo que tenham pessoas para dividir a carga, a mãe é mãe, então ela nunca vai deixar de ter esse papel, né? Então, como que ela faz para controlar aqui na cabeça dela todas essas responsabilidades que ela tem? A sociedade cobra mais da mulher, querendo ou não. Então, se algo acontece na sua casa ou com seus filhos, geralmente é a mulher que é cobrada, né? Então, como que ela faz para administrar tudo isso? Então, além da capacitação de gestão, a capacitação de mão de obra, também precisa cuidar do emocional. E o Sebrae delas, inclusive, tem isso como frente, cuidar do eu, né? Então, porque muitas vezes a mulher sente culpa, né? Sim. Pelo fato de não estar ali o tempo todo em casa e tudo mais, até pelo que você falou também, né? Que ela é muito cobrada. Mas a vida são ciclos, né? Você tem um momento lá que você vai se dedicar um pouquinho mais, sei lá, geralmente quando você tem a criança e tudo, depois você vai se organizando, né? Porque senão a mulher se frustra também, né? Se ela não tiver a vida dela, né, profissional, enfim, se ela quer também, né, porque se não quiser também é uma opção. Exatamente. Ok, né? E a mulher também, assim, ela tem uma habilidade, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso também influencia nesse crescimento. Quando ela tem o conhecimento do que ela pode fazer e ela resolve fazer, a chance dela ter sucesso é muito grande, porque ela tem essa habilidade naturalmente. E uma pessoa empreendedora, ela precisa ter algumas habilidades. Então, a mulher naturalmente já tem algumas a mais, né? Então, isso ajuda muito no crescimento, que a Selma mesmo trabalha com isso, né? Então, já é uma coisa que a mulher tem mais possibilidade de crescimento. Pois é. Pois não. O que eu costumo dizer, assim, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, é que a gente está acostumado com a técnica das escolhas limitadas, o ou. Então, ou eu vou ser empresária, ou eu vou ser mãe, ou eu vou ter minha família. E a gente precisa se acostumar com o e. Eu posso ter os dois, desde que eu me organize. O que acontece é que ninguém ensina a gente a viver. Ninguém. A gente pode ir para uma faculdade, a gente pode aprender algumas coisas ali soltas, mas a estrutura emocional para crescer, ela é muito importante. Então, assim, não é uma questão de se o colapso vai vir, é quando ele vai vir, se eu não estiver estruturada. Exato. Emocionalmente, fisicamente, pessoalmente. Então, assim, dá para ter os dois, ter família, empreender. Eu também sou empresária, eu também tenho minha família, graças a Deus. E principalmente na Alemanha, existe uma cultura de assim, não, eu vou trabalhar ou eu vou ter filho. E eu acho isso uma pena, eu acho isso um desperdício. Você poderia explicar um pouquinho sobre isso, Selma? Porque a Selma citou a Alemanha porque ela morou muitos anos lá, né, Selma? Sim. Como é que foi? Então, eu morei 14 anos lá, eu ainda trabalho com eles daqui do Brasil, então eu sou consultora ainda, empreendo, né, no mercado internacional.
E o que acontece é justamente isso. Existe uma cultura na Alemanha de que a criança até os 3 anos fica em casa. A partir dos 3 anos, o governo disponibiliza lá o kindergarten e tal. E as mulheres têm como que eu vou explicar? Esse inconsciente coletivo de que ou eu fico em casa e cuido dos meus filhos, ou eu tenho uma carreira. E eu acho isso um equívoco. Porque, na verdade, eu vi muito isso, né? Eu trabalhei muitos anos na Mercedes, fui líder, tive... A maior parte da minha equipe eram homens, porque as mulheres realmente se deixam ali, né? Mas algumas que vão para a parte da carreira, muitas delas optam por não ter filhos, por exemplo. Muitas mesmo. E isso é uma pena. Eu acho que a gente precisa se estruturar mentalmente, como você falou, para que a gente possa entender que o E é o caminho, né? E não o ou. A gente não precisa se privar de nada, de nenhum dos papéis que a gente se propõe a cumprir na vida. E aí, para ter essa estrutura, você tem um método também, né? Eu tenho as 3 engenharias que eu falo no meu método, que é a engenharia de liderança, onde eu trabalho principalmente o liderar a si mesmo, a inteligência emocional, toda essa parte de mentalidade, comunicação também, tudo que o líder precisa para ser um bom líder e não colapsar, né? Aí tem a parte de engenharia de crescimento empresarial, que é onde eu falo para as empresas. Aí tem toda a parte de alinhamento operacional, estruturação dos processos, a diminuir a dependência do dono, né, que é uma coisa que a gente vê muito, principalmente em empresas menores. E, por exemplo, a Mercedes, ela não tem um dono. Ninguém sabe quem é o dono, né? São os acionistas, mas a gente tem os processos como uma engrenagem, tudo funciona. Eu não preciso ter um líder ali falando, faz isso, faz aquilo. Eu trabalho isso no crescimento empresarial e tem a engenharia de autoridade, onde eu ensino a ser mentor e palestrante, que é uma carreira que eu construí depois que eu voltei para o Brasil. Flávia, e me conta, tudo começou com um sonho, né? Como é que você, já que a gente está falando desse tema, né, da maternidade, de fazer ou não, de não ser o ou, mas ser o e, né? Como é que você consegue administrar tudo isso? Começou com um sonho, você já tinha filhos na época? Ainda não? Não, ainda não. A gente tinha 19 anos, na verdade. A história da mulher empreender, ela tá na Bíblia, gente. Então, não é algo recente. É importante a gente falar, de uns tempos pra cá. Não. Lá em Provérbios ele fala da mulher que cuida do lar, que negocia os tecidos, Verdade. Que tem um olhar muito positivo sobre o futuro. Então, esse eu acho que uma das características da mulher, ela sempre teve esse olhar 360, né? E aí, agora, eu acho que a gente tem a gente fala mais sobre isso. Porque uma coisa que eu percebo que dificulta muito para as mulheres é não falar sobre as nossas dores, né? Verdade. Sobre a dor de ser mãe, a dor de empreender Agora, a gente fala muito sobre menopausa, por exemplo. Eram assuntos pertinentes a toda mulher, mas a gente não falava sobre isso. Verdade. Então, eu percebo que elas se sentiam muito sozinhas quando decidia fazer algo que ninguém falava sobre. Então, o empreendedorismo está super em pauta, né? E aí elas se sentem cada vez mais capazes de tocar o seu próprio negócio. A gente começou o Sardão com 19 anos, na época eu não tinha filho ainda. Começou com um sonho mesmo de recuperar aquela propriedade que estava abandonada. E, para mim, eu vejo que o Flávia Empreendedora é muito bom para os meus filhos, assim, porque uma das coisas que eu prezo muito é que legado que eu deixo para eles. Eu tenho um menino, eu tenho menina, então para os meus filhos eu deixo o legado de apoio às suas esposas, né? Um lar se faz de 2 pessoas fortes, é preciso ouvi-la, é preciso estar do lado dela. E para minha filha eu deixo o legado de vá atrás dos seus sonhos. Claro, a culpa, nasce uma mãe, nasce uma culpa, a culpa ela vai existir e a gente precisa aprender a lidar com isso também. Né? Eu não tenho a pretensão de ser uma mãe nota 10, nem uma empresária nota 10. Eu faço o meu melhor e fico tranquila com isso. Assim. Mas perfeito isso que você disse, porque ninguém consegue ser perfeito em tudo que faz e o tempo todo, né? E a gente tem que levar isso de uma forma mais natural mesmo, mais leve, né? E também muito importante isso que você falou de como você deixa, o que você deixa para os teus filhos, né? Porque num lar onde você mostra que o respeito à mulher é importante,
tudo já vai, né? Os meus filhos, os meninos, são os meus maiores defensores, assim. Legal. Então, Não, e é legal. Muito legal. E sabe o que é legal? Que eles vendo você feliz, né? Qualquer mãe realizada é muito mais feliz. E eles vão procurar uma mulher assim também, bem resolvida. Isso, e ajudar, porque assim, a gente fala muito sobre empoderar as mulheres, mas é preciso tratar os homens que estão crescendo. Sim, exato. Né? Porque senão vai viver nessa luta que a gente está vendo, né? De força, e não é isso que a gente quer. Então eu acho mais importante educar os meninos do que as mulheres que já estão crescendo. Eu concordo. A gente falou disso. Falamos, eu ia comentar. Que não existe essa competição. Não. Eu não acredito nisso. Nós nos complementamos. Isso. Na liderança, em qualquer lugar, em qualquer equipe, você precisa de homens, de mulheres. Quanto mais diverso, melhor. E isso é muito importante. A questão das crianças, né, e do que eu falei, da estrutura emocional da mulher, é assim, a gente não aprende a lidar com a culpa, a gente não aprende, a gente acha que a gente tem que ser perfeito, mas o perfeito, ele não é desse mundo. Exatamente. Então, a gente tem que buscar o progresso e não a perfeição, porque a perfeição a gente nunca vai atingir. A gente é humano. Né? Exatamente isso. E nós falamos, então, dos números, né? Eu tenho um quadrinho que também me foi enviado pela Lilian, lá do Sebrae, que mostra onde estão as empresárias, né, brasileiras, em que regiões elas se colocam mais. Olha aí, é na região sudeste ainda, né, gente? No nordeste vem segundo, sul, centro-oeste, norte. Acredito muito, assim, em sudeste por conta de, talvez, oportunidades, né? Oportunidades. Sudeste geralmente se destaca mesmo. De empresas, né? E também demanda também, né? Talvez empresas também que distribuem para outros estados, né? Mas elas estão no Sudeste, então tem tudo isso que a gente pode levar em consideração. Mas é algo a se pensar, né? Porque mais no Sudeste. Mas eu acho que a quantidade maior de empresas está no Sudeste, então a proporção deve se manter. E automaticamente já vai crescendo. Mas a mulher, quando ela empreende, não necessariamente ela está fazendo uma empresa que precise estar num centro como o Sudeste, por exemplo. Ela pode, né, abrir um restaurante, um hotel, né? Tem muito, o que a gente vê também de crescimento é muita prestação de serviço, né? Até de mulher para mulher, porque tem bastante demanda, assim, até o pequeno mesmo falando, né? A pessoa que inicia. Tem, por exemplo, salão de beleza, comércio de maquiagem, né? Igual você falou da Dani. Então, tem muito isso. Então, a própria mulher, ela tem necessidades, busca produtos, serviços que mulheres podem oferecer. Então, é o comércio que entre elas mesmo já está girando, né? É uma forma, assim, de iniciar mesmo. As mulheres que talvez nunca fiz nada. Começa por aí, né? E aí vai começando e crescendo o negócio. Com certeza, essas que a gente conhece começaram pequeno, né? E aí foram crescendo. Aliás, eu tenho um exemplo aqui. Eu pedi para uma prima minha gravar um vídeo, porque ela começou assim, bem pequenininha também. Mas ainda antes de chamar o vídeo, eu quero só depois passar um dado aqui, que é o seguinte. O que chama atenção também, não pondo homens e mulheres na competição, não é isso, mas comparativo, né? O nível de escolaridade chama atenção, porque as mulheres empreendedoras, 73,9% têm ensino médio completo ou mais. E os homens, apenas 55,9% tem esse estudo mais, né, efetivo, assim, tem ensino médio completo ou formação em alguma área. Vocês acreditam o que acontece? Seria evasão escolar, porque tem que começar a trabalhar cedo? Eu acho também, mas também comprometimento, assim, eu acredito, assim, que a mulher, agora nem falando como Sebrae, tá? Como mulher mesmo, acredito que as mulheres se comprometem, talvez, em entregar mais, em fazer aquilo que é proposto, né? Que, por exemplo, estudar. Mas também, assim, talvez tenham homens que, de repente, precisaram sair mais cedo para cuidar de família, né? E a mulher acabou... mas eu acredito nisso também, que a mulher, quando ela se propõe, ela vai, ela estuda, né? Não que os homens não façam, mas eu vejo muito uma característica da mulher isso também. E isso é legal, né? Importante. E também um outro dado aqui para encerrar com os dados, mulheres assumindo mais a posição de chefe de domicílio em 2025 também aumentou bastante, são 53,7% chefes de família, né? E um aumento no rendimento médio das mulheres, que de 2012 para 2005 cresceu 29%.
Então, além de estarem empreendendo mais, elas estão conseguindo tirar uma graninha a mais também, né? Isso tudo porque mulheres hoje lideram mais, tá? Porque antigamente não se liderava tanto, né? Como a Flávia falou, já existem mulheres que empreendem, que lideram há muito tempo. Mas, de repente, não era tão falado, então isso também não chegava em outras mulheres, né? E hoje tem mais mulheres liderando, automaticamente ganham um pouco mais, e também os salários estão ainda inferior, mas ainda, Importante falar que mesmo elas liderando, elas ainda ocupam uma parcela muito pequena das cadeiras de liderança, e quando ocupam, os salários são menores em relação aos homens, comparado com o mesmo cargo. Então esse é um ponto que a gente precisa melhorar muito ainda. Tanto que tem iniciativas para mulheres de financiamentos, né, diferenciados por conta disso, porque ainda é mais difícil para a mulher conseguir ter o acesso ao crédito e ao salário, enfim, ainda é mais difícil. Mas vocês percebem assim que elas já começam a ser mais valorizadas? Você acha que nós estamos sendo mais valorizadas? A gente está caminhando. Eu acho que há passos lentos ainda nessa questão, mas estamos caminhando sim. Então, vamos lá para aquele vídeo que eu comentei com vocês, porque essa minha prima, gente, ela começou... Eu até quis que ela falasse, porque assim, eu vi o crescimento dela, né? Ela tem uma loja hoje em Presidente Prudente, que é multimarcas. É aquela loja, assim, que você entra e você sai vestida, né? Pra festa, se precisar. É a roupa, é o sapato, é o acessório, é a bolsa... E ela começou pequenininha mesmo, com 17 anos, e hoje ela tem uma mega loja bacanérrima, que ela viaja o mundo para buscar inspiração e tal. Então, assim, ela cresceu, teve seus perrengues, caiu, levantou. E aí eu pedi para ela falar, claro que tudo que ela me passou eu não vou conseguir colocar, mas eu peguei alguns pontos que eu acho que são importantes até para essa questão de quem está começando e tal. Camila Mello, tá, gente, o nome dela. Eu sou aqui de Presidente Prudente, proprietária da Dona Mila Multimarcas. É uma boutique voltada para o público feminino em geral. Eu comecei a empreender muito, muito, muito cedo. Na verdade, eu acho que eu já nasci empreendendo desde criança. Eu sempre busquei pela minha independência financeira e desde muito nova eu sempre procurei caminhos para alcançar essa independência, mesmo que fosse ainda muito pequena. Fazia sachês artesanais, eu sempre estava vendendo criações de modelos, de roupas, enfim. Com 17 anos, uma amiga minha, que tem uma loja de roupas também, me ofereceu peças da loja dela para que eu trouxesse para minha cidade e vendesse para as minhas amigas. E o que era uma brincadeira virou assunto sério. Percebendo que era uma coisa que eu estava gostando muito, muito mesmo, eu resolvi começar a apostar. E comecei a comprar roupas e vender. Porém, o que acontece na maioria das vezes, as pessoas abrem negócios, começam negócios sem estar estruturada. E o estar estruturada não é só a estrutura financeira, é muito além disto. Um negócio, para ele acontecer, ele tem todo um processo. E quando não cumprido à risca, ele tende ao fracasso. E eu fracassei algumas vezes por não conhecer esse processo e fazer tudo de um jeito amador. Eu não separava pessoa física de pessoa jurídica. Eu acreditava que aquele dinheiro das minhas vendas eram todos meus. E isto me atrapalhou a vida. Me atrasou em vários processos. Então, assim, se tem algum conselho que eu possa dar para quem é novo empreendedor ou está pensando em empreender, pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. Se você não sabe diferenciar esses dois canais, busque conhecimento antes de começar. E se já começou, busque muito rápido o conhecimento disto antes de fracassar. Faça contratações adequadas ao cargo. Cada cargo tem suas funções específicas e exige pessoas específicas para ele.
Não adianta pegar a prima, a irmã, a vizinha, porque você tá precisando tampar aquele buraco, ou então que você quer ajudar. Gente, não dá para ajudar todo mundo desse jeito. Quer ajudar uma irmã, uma vizinha, uma amiga, enfim, ela não tem condições de estar no teu negócio, ajude você, pessoa física, ajude aquela outra pessoa. Agora, a sua empresa, pessoa jurídica, não pode ajudar as pessoas, porque a empresa não é Papai Noel. Ela precisa ter profissionais. Não são amadores. Porque se a gente quer ter um negócio lucrativo, sadio, próspero, enfim, você precisa contratar profissionais. Busque ouvir os grandes. Eu, dentro do meu segmento, eu tenho pessoas que eu admiro, que eu acredito no trabalho, porque eu pesquiso sobre o trabalho dessas pessoas. E é com estas pessoas que eu quero me aperfeiçoar e é com essas pessoas que eu quero estar para eu poder crescer sempre. Infelizmente, nosso tempo aqui é curto. Eu tenho muito para contar para vocês. Se vocês tiverem curiosidade, podem me chamar pelo meu Instagram, Dona Mila PP ou Camila DI Melo com 2 L's. A gente troca figurinha, troca informações, eu vou adorar, tá bom? Um beijo, Andréia, mais uma vez, obrigada. Espero ter podido passar um pouquinho do que a minha história. Obrigada, Camila. Super ajudou. É claro que tinha muito mais, eu sei, para falar, mas já ajudou bastante. Acho que a partir daqui a gente já consegue falar bastante coisa, né? Então, eu acho que é isso também, né? Separar o jurídico do pessoal. Vou te falar que isso daí cabe para todos, né? Não só para as mulheres que desejam empreender, porque é regra básica que inclusive o Sebrae tanto bate na tecla, né? É uma das nossas forças lá, a capacitação de gestão. Então, antes de iniciar qualquer negócio, você precisa um plano de negócios, identificar seus concorrentes, identificar quem que já tá fazendo aquilo, como que faz, qual que é meu diferencial. Porque, assim, as pessoas acham assim, tal coisa tá dando certo, eu vou lá e vou fazer. Mas e aí, será que eu só vou ser mais uma fazendo, né? Isso. Então, assim, eu preciso pensar em algo diferente. Você, por exemplo, quando começou, foi algo que não existia até hoje, né? A gente estava conversando, o que vocês fazem hoje é algo que a gente não vê em todos os lugares, né? Então, você pode até contar um pouquinho disso. Já tô aqui começando o seu assunto, mas, assim, empreender é isso. O que falta que alguém não está fazendo? Então, eu vou resolver um problema, que é algo que não existe ainda, ou que existe, mas eu quero fazer diferente, eu quero fazer da minha forma, quero colocar, né, o meu dedo ali, colocar, assim, realmente a minha identidade. É isso que faz diferença na hora de iniciar. Então, assim, para iniciar preciso só ter o dinheiro? Não, preciso ter a minha ideia formada, a estrutura, me capacitar, separar o que é realmente... Isso aí é o principal, pessoal e da empresa, e é o que a gente mais vê. Empresas quebrando, né? Esse motivo. E continuar também, não é só no início, né? Continuar porque as coisas mudam, a gente esquece, acaba também vai deixando acontecer, né? Você começa a virar no automático, então se você não continua se capacitando, buscando conhecimento, existem para as mulheres que querem empreender, existem muitos grupos de mulheres hoje que se encontram, que se fortalecem, que fazem capacitação. Então, procure participar também, para você estar por dentro do que está acontecendo, né? E não só a empresária em si, né? Mas todo o time, né, Flávia? É uma coisa que eu sei que você se preocupa, né? Inclusive, a sua equipe é super conhecida aí por qualidade, e vocês por cuidarem dos funcionários, em investir, né, no treinamento deles, enfim, como é que é esse trabalho? Bom, então falando sobre o início, a gente não tinha nada disso, tá? Não posso mentir aqui e falar, eu fiz um plano não fiz nada. Não fiz plano de negócio, não fiz nada. A gente abriu um pesca e paga e de cara deu errado, só que a gente foi muito rápido em perceber aquilo que as pessoas queriam da gente. E é um trabalho que não acaba nunca. Hoje o Sardão, em termos de gestão, ele é muito melhor do que foi o ano passado, mas ainda tem 1 milhão de coisas para fazer. Um dos nossos pilares é o cuidado com as pessoas. Isso faz parte da cultura da empresa, porque de certa maneira faz parte do nosso estilo de vida também, meu e do Bernardo.
E esse acaba sendo um dos pilares da nossa empresa. Esse é algo importante dentro da nossa cultura e acaba se transformando num marketing também. Mas todo o conhecimento que a gente recebe, a gente divide, compartilha com eles e aí traz treinamentos o tempo todo, tanto profissionais quanto de inteligência emocional também. Isso é legal, né? Porque lida com gente, né? E gente que lida com gente. É muito importante. Eles estão de parabéns. Eu conheço o trabalho deles. Maravilhoso. Sou cliente. Todos nós somos, né? Agora, o que a sua prima falou, eu achei muito interessante, porque é justamente o que eu constatei e o meu método é baseado nisso. Ela falou sobre estrutura. E ela falou sobre o colapso. Sim. O que acontece? Eu atendo muitas empresas, já atendi mais de 250 empresas, pequenas e médias na região. E o que eu percebo é assim, separar pessoa física de pessoa jurídica é básico. E muita gente não faz isso. Mas muita gente, não é pouca gente. Outra coisa, a questão da estrutura mental do líder, do fundador, do dono, isso é um diferencial. A empresa jamais vai crescer mais do que a mentalidade do líder. A sua prima falou sobre buscar mentores, buscar referências, gente que tenha resultado onde você quer. O que eu vejo? Às vezes, a pessoa nunca liderou uma equipe, nunca fez nada e está falando de liderança, gente. A internet é um lugar onde todo mundo pode ser o que quiser. Você precisa procurar as pessoas que realmente têm resultado naquele lugar que você está buscando. Outra coisa, eu sempre falo, a gente começa uma eu-presa, né? Vocês começaram uma nós-presa, né? Você e o Bernardo. E é uma história linda. E para que essa empresa eu-presa vire uma empresa e depois pode até se tornar uma multinacional, existem passos, existem pilares. Não precisa sair por aí inventando a roda. O que dá certo, a gente sabe, é o profissional, não é o amador. E no Brasil, o empresário que tem sucesso, eu posso falar para vocês, é herói. Porque é muito mais difícil empreender aqui e crescer aqui do que em outros lugares. Você sabe que minha prima falou sobre isso no vídeo dela também, que não dava para pôr tudo, ia ficar muito longo. Mas ela comentou sobre isso. É muito muito diferente. Difícil. Aqui, assim, o nosso jogo de cintura, então, é muito mais importante ainda você ter as ferramentas, você ter a liderança preparada, você engajar as pessoas, você tá com todo mundo no mesmo barco. É muito mais importante aqui do que em qualquer outro lugar. Porque um deslize que você dá, você se perde. E a maioria das empresas, e aí o Sebrae pode confirmar, a maioria das empresas do Brasil não atinge 5 anos. Fecha antes dos 5 anos. E isso já tem tempo, essa informação, porque eu lembro que, olha, eu estava na TV ainda, a gente já falava sobre isso, que as empresas não passavam... Mas foi o que a Flávia mesmo falou. Ela falou assim, eu iniciei sem muita ideia e tal, e eles tiveram, né, aquela expertise de já se reinventar. Sim. Só que tem pessoas que eles não recalculam a rota, então fica batendo naquela tecla até perder tudo que tem e não tem mais de onde começar, né? Então, isso é muito importante. Começou sem planejamento, deu errado, vamos recalcular a rota. E aí, talvez seja um pouco mais difícil, mas você acaba, de alguma forma, se reinventando e encontrando o caminho. Sim. Uma hora as coisas vão começar a dar certo. Só que quando você consegue sentar e se planejar, você corta, né, essas etapas que podem... Não que não pode acontecer também de dar errado, né? Mas você evita muitos caminhos errados que você pode trilhar ali e sofrer desnecessariamente, né? E o Sebrae... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Uma coisa que ela falou que eu achei muito interessante, a sua prima, é a questão de contratar parente, contratar... Sim, também. Eu sempre falo, nunca contrate quem você não pode demitir. Exato. E é uma coisa muito básica, mas que as pessoas também erram muito. Uma coisa que eu também acho muito importante falar para as empreendedoras e para todos os empresários é assim, demore para contratar, mas demita rápido. E aí todo mundo pergunta para mim, qual que é o critério para eu demitir? Você contrataria essa pessoa de novo? Depois de você conhecer ela? Claro, tem várias outras coisas, tem 3 chances, tem um monte de coisa que a gente faz. Mas assim... precisa reagir rápido, porque uma pessoa que está desengajando todo mundo, se você não tira essa pessoa, todas as outras vão se contaminar. Isso é muito sério. E assim, você contratar pessoas que você não pode demitir porque é seu parente, ou porque é seu amigo de infância, ou porque você quer ajudar, você tira uma chance que você tem de ter um profissional ali. É diferente, se você quer treinar a pessoa, é claro que tem
casos, né, de parentes, de sócios, de marido e mulher, claro que é totalmente diferente isso. Vocês estão começando juntos, vocês são sócios, um não está contratando o outro. É outra conversa, você entendeu? Agora, é uma coisa que as pessoas precisam tomar cuidado, principalmente as mulheres que têm dificuldade de dizer não, né? Quer ser eu não tenho, não. Depende, né? Você não tem, por Zero exemplo, problema. você chegou. Mas tem muita gente que tem. Aliás, só colocando, o Bernardo é seu marido, né, Flávia? Isso, meu marido e meu sócio. E aí, só por curiosidade, como é que fica na hora das decisões ali? Ele deixa pra você? Como é que você... Não, a gente foi aprendendo com o tempo. A formação dele é em engenharia de aquacultura, então por isso que a gente trabalha com peixe e frutos do mar, porque ele aprendeu isso, ele estudou isso no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, no Chile, produzindo salmão e tal. Então ele entende desse lado, ele entende da técnica que tem por trás do pescado, do fruto do mar. E eu fico com a parte de recursos humanos, de estratégia. Por exemplo, ele é ótimo para financeiro, a gente dividiu muito bem. E aí tem vários momentos que eu tô lá embaixo conduzindo tudo sozinho e ele tá com as crianças. E o contrário também. Tem vários momentos que ele tá lá à frente de tudo e eu fico com as crianças em casa. Então, é uma boa divisão, né? Exatamente. É isso que faz acontecer, né? Claro, O negócio continuar. Porque quando os dois ficam batendo na mesma tecla, vai acabar perdendo alguma coisa no meio do caminho, né? Exato. Que aí Qualquer vocês dão... sociedade é assim, né? É, não Para parceria. casa também, gente. Não é reinventar a roda, né? Exatamente. Da mesma maneira que a gente tem que baixar a cabeça muitas vezes em casa, no trabalho é a mesma A coisa. sociedade é um casamento, afinal, É um né? casamento. É verdade. Com certeza. O que eu ia te perguntar é com relação, você falou que a gente está falando, né, da falta de preparo e tudo mais, depois eu quero que você fale sobre os pilares também, mas o Empretec, né, tem muito, eu lembro que ainda existe o Empretec, ele ajuda bastante, né? Existe. No Sebrae, gente. Eu posso falar sobre... Perguntando para nossa assessora se eu posso falar, porque estamos com inscrições abertas para o Empretec. É que assim, a gente está gravando isso aqui em abril de 2026. Eu não sei em que momento a pessoa vai estar vendo, né? Mas... eu não sei também, mas para o mês de maio estamos com inscrições abertas. então, quem sabe dá tempo. O seminário Empretec, ele é o nosso maior, assim, produto mesmo, assim, de levar para quem quer empreender, né? Meu sonho é ter um Empretec aqui em Araçatuba, na região, só de mulheres. Legal. É meu sonho, né, poder fazer isso aqui pela nossa região. Não só meu, né, toda a nossa equipe, mas ele é um seminário de comportamento empreendedor. Porque o empreendedor de sucesso, eles foram estudados e identificaram que eles têm 10 comportamentos em comum. E algumas pessoas podem nascer, né, com esse comportamento e a maioria não nasce. Mas e aí, o que faz? Você pode desenvolver. Então, foi criada uma metodologia, né, da ONU, tá? Que no Brasil só o Sebrae aplica. Então, esse seminário é uma imersão. Hoje, ele acontece em 5 dias. Até o ano passado era 6 dias. É o dia inteiro, na verdade, é uma semana que você não consegue fazer mais nada, na verdade, você realmente mergulha. Vai trabalhar esses 10 comportamentos e, assim, do começo ao fim. Então, você, na prática, né, você realmente vai... É que a gente não fala muito porque só se vive uma vez o Empretec. Você não pode fazer mais de uma vez, porque ele é vivencial, né? Então, é uma experiência. Então, se você fizer mais de uma vez, você já vai viver. E tal. Então, você só é certificado uma vez. Ele passa por uma entrevista, inclusive, para poder saber se você está no melhor momento. Porque não é todo mundo que está apto a fazer. De repente, você está passando por um problema na sua vida ou a empresa não está dando agora para eu parar, porque você vai ter que se desligar. Ah, mas eu não posso. Tá, então aí é a hora que você precisa fazer o Empretec. Porque se você não pode sair uma semana da empresa, é porque ela não está podendo sobreviver sozinha. E se acontece alguma coisa com você? Então, né? exatamente. Então, é uma das coisas que a gente fala. Então, o Empretec é isso para desenvolver comportamentos empreendedores. Eu comentei do Empretec porque eu conheço algumas pessoas, né, que se deram muito bem fazendo Empretec. É a virada de chave, a gente fala virada de chave. E você falou uma coisa interessante, que eu ia perguntar mesmo, existe perfil, né, para o empreendedor? Porque eu, às vezes, questiono isso até com relação a mim mesma e tal. Então, eu fiquei com essa curiosidade, mas você falou que dá para desenvolver, né? Dá para desenvolver. É assim, é igual um jogador. Por exemplo, o Messi, ele nasceu com uma habilidade diferente. Mas os outros não nasceram, talvez, com a mesma, mas eles aprenderam, eles treinaram, eles vão indo e jogam a bola, né? E chegam, tem talvez os resultados parecidos. É isso, o empreendedor é isso, ele pode treinar muito para desenvolver. E mesmo aqueles que já têm, eles podem, talvez, fazer o Empretec para se conhecer.
né? Pelo que você conta aí, é uma coisa, É uma- essa é uma- imersão pode uma fazer imersão- diferença mesmo na vida, né? Exato. E aí, o Sebrae delas vem para ajudar especificamente as mulheres. Especificamente as mulheres, tem 3 pilares: o eu, o meu e o nós. O eu é para ela trabalhar ela, para a gente não esquecer, né, da parte mental. O meu é o meu negócio, tudo aquilo que eu faço. E o nós é a nossa sociedade, né? Trabalhar o network, é uma fortalecer a outra, apoiar o negócio, né? Isso é muito importante. A gente vê muito movimento hoje de mulheres se apoiando, mulheres talvez assim que aparecem, né, na televisão, nas divulgações, isso Que fortalece. inspiram, né? Que inspiram, então fortalece o nosso... Hoje temos nosso a Flávia aqui para nos inspirar. Isso aí. Inspirar todas as empreendedoras. Se bem que vocês estão trazendo muitas questões também, você também inspira como empresária, porque você também cresceu maravilhosamente também dentro dos assuntos que você se propõe, né? E aí eu quero saber um pouquinho mais sobre esses pilares, dona Selma. Na verdade, eu saí de Guararapes, né, com 18 anos para fazer engenharia em São Paulo. E depois de 15 anos trabalhando em São Paulo, eu era a terceira na hierarquia da Claro, quando meu marido foi transferido para a Alemanha. E eu pedi demissão e fui com ele. Eu sempre priorizei a minha família. Por isso que eu falo que dá para ter os dois. Eu reconstruí minha carreira inteira na Alemanha. Eu tive que ser estagiária de novo lá. Então, assim... E aqui você era alta Aqui eu era a né? terceira na hierarquia de uma empresa, né? Era América Móvel. Então, assim, eu fui ser estagiária de novo, fui fazer um mestrado, sou mestre em engenharia hoje, graças a esse mestrado. Eu podia ter ficado reclamando, ter ficado falando ninguém me dá oportunidade, mas não, eu pensei, como eu comecei no Brasil? Como estagiária, então vou começar aqui. Porque na Alemanha é muito difícil eles contratarem alguém que eles não conhecem bem, porque lá você não pode demitir, as leis são muito mais rígidas que as leis daqui. E aí, eu consegui tudo de novo lá. Só que para ser líder na Mercedes, você tem que fazer um Assessment Center, que é uma prova de inteligência emocional, liderança, gestão, apresentação, persuasão, tudo isso. Então, eu fui estudar tudo isso. E o meu método vem daí. Depois que eu passei na prova, por unanimidade, muita gente falava, você não vai passar, você é brasileira, você é mulher, você é isso, você é aquilo. Eu passei com 9 diretores, eu passei por unanimidade, mas não foi fácil. Eu tive que estudar muito mais do que os outros, porque era em alemão. Só por isso já dá para ter uma ideia. Então, o que aconteceu? Depois que eu percebi que, assim, com a minha equipe, eu nunca tive dificuldade. Eu sempre consegui engajar todo mundo e ter resultados melhores. Tanto é que eu trabalho com eles até hoje daqui. Né? Eu trabalho com o mercado europeu até hoje daqui, por causa da história que eu construí lá. Mas... com as pessoas acima de mim, eu não estava acostumada a ter nenhum tipo de dificuldade. Todo mundo sempre gostava muito de mim. E aí, eu fui desenvolvendo isso através de uma longa história. Mas quando eu resolvi fazer esse método, o que eu percebi? É o que eu falei, eu também colapsei em um certo momento, como a Camila falou, a sua prima. Então, não é uma questão de se o colapso vai vir, é quando ele vai vir. A gente precisa de estrutura para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Isso é claro, eu acho, para todo mundo já. E nenhum sucesso do CNPJ justifica a destruição do CPF. Então, a Flávia falou, ela sabe dizer não, mas não é toda mulher que sabe, não é todo homem que sabe. E a gente precisa desenvolver, é o que ela falou, comportamento é software, dá para você trocar. Comportamento você pode aprender, para responder a tua pergunta. Com certeza você pode aprender. Agora, a sua essência você nunca pode perder. Porque se você, no seu crescimento, você se perder de você mesma, aí não faz mais sentido. Exatamente. Bom, a gente falou aqui sobre se valorizar, sobre perceber o que está defasado, se adequar. A gente falou também sobre investir, sobre contratações adequadas, investir na equipe, né? Eu acho que é importante também a gente falar. A gente falou um pouquinho sobre o atendimento, né? Da gente preparar pessoas, mas a gente também conhecer o produto, né? Como você citou do seu marido, né, Flávia, que conhece tudo sobre o pescado e tudo mais. Isso também faz toda a diferença, né? Você tem que saber contar a história do que você está oferecendo ali, né? Se for um peixe, qual que é esse, né? Saber vender o seu peixe. Né? Saber vender seu peixe, literalmente. E aí, eu queria saber também, a franquia também é uma opção, né? Quando que ela é uma opção? Então, para você franquear, essa é uma pergunta ótima. A gente faz esse estudo e essa estrutura, né?
Mas o que acontece? Para você franquear, para você falar em franquear, primeiro você precisa ter processos definidos, atendimento padronizado, não pode ter dependência do dono, você tem que colocar o critério no centro e não o líder no centro. Essa é a diferença. Quando você tem processos claros, padronização do teu atendimento, das tuas vendas estabilizadas e previsíveis, aí você pode falar em franquia. Antes não. Tá certo. Entendi. E a gente falou também sobre atitude e tal, mas eu queria saber como que você falou uma coisa na sua palestra, naquela que eu assisti, que eu achei sensacional. Você falou: não decida se estiver triste, cansada ou muito feliz. Gente, isso é perfeito. É perfeito, porque é isso, né? É isso. Tá dito. Mas como que a gente decide, então? O que considerar, já descartando, né, estar muito triste, cansada ou muito feliz, para não fazer bobagem? O que considerar na hora de uma decisão, gente? O que vocês levam em consideração? Tem um segredo para tomar a decisão certa? Ou a gente sempre está arriscando, não tem jeito? Você fala decisão na empresa, porque dentro da empresa tem os critérios. Vai impactar Às vezes, o que eu vejo os empresários fazerem? Muito, não vejo pouco. Ele acha assim, eu vou aumentar o meu faturamento, vou fazer. Mas acontece que se você está vendendo com prejuízo, e vocês sabem disso, se você aumenta o seu faturamento, você está encolhendo ao invés de crescer. Então, quando você vai decidir dar um desconto ou fazer uma coisa, você tem que ver o impacto na sua margem, você tem que ver o impacto na sua equipe, porque se você gerar clientes insatisfeitos, um insatisfeito leva 11 embora. E um satisfeito traz só 5, assim, na relação. É muito 5. Mas na relação de 11 irem embora. Então, precisa tomar muito cuidado. As decisões precisam ser baseadas em critérios. E dependendo do assunto, tem os critérios ali para você decidir. Nessa hora tem que ser frio e calculista. Tem que realmente sentar e pensar, né? Não pode tomar decisões pelo achismo. Não pode... o que ela fala aí nessa frase é o emocional, né? Não dá para ser... Por alguma coisa pessoal, eu quero tomar uma... Por exemplo, um funcionário não está dando certo, eu vou, sem pensar 2 vezes, vou lá e mando embora. Calma. De repente, é o dia de hoje que não deu certo, eu vou ver o que isso vai me causar se eu mandar ele embora, e se eu ficar, será que eu não consigo melhorar, né? E o que ela falou também, questão de comprar, de vender, de aumentar, diminuir. Isso tudo não quer dizer que... Tem muita empresa, assim, que acha que só por estar crescendo um número, aquilo ali na realidade está acontecendo. E não é. Desconto. Eu consegui desconto numa mercadoria, vou comprar um monte de mercadoria. Mas e se eu perder ela depois? E se acontecer alguma coisa? Enfim, tem várias, né? Então, o racional aí ajuda muito. Por isso que é bom estar com a mente equilibrada, né? Para saber a hora de ser racional e emocional, né? E aí, gente, que pena. Nosso tempo está quase... terminando, mas assim, tem tanta coisa que eu ainda queria falar, mas eu vou partir para algo que eu acho assim, que eu tenho escutado em vários episódios, assim, quando eu falo de saúde, quando eu falo com um geriatra, por exemplo, a questão de ter um propósito, né? E eu acho que se encaixa aqui também, não é isso? E aí acho que é um dos segredos também, né? Ser um propósito na vida, né, Flávia? Exatamente, eu acho que isso traz sentido para as coisas, né? Eu estava agora há pouco sendo atendida na posição de cliente e muito bem atendida, por sinal, e ela falou assim, mas é porque eu amo o que eu faço. E eu disse, realmente, quando a gente faz algo que gosta ou quando a gente tem um propósito muito forte por trás, a gente suporta muito mais coisa. E a vida do empreendedor é isso, é a capacidade que ele tem de se reinventar, de mudar rotas e de suportar os problemas, né? Porque quando a gente é CLT, claro, tem prós e contras de tudo, mas se você não está suportando, você pede as contas e sai. Agora, quando você está empreendendo, o negócio não é assim. Tem como abandonar, né? Não tem. Então, assim, precisa ter um propósito muito claro por trás, precisa fazer muito sentido para você, para que você continue. Né? E o Sardão, para mim, é muito mais do que servir comida, por exemplo. Eu entendi, por exemplo, a palavra restaurante. A maioria das pessoas não sabem. Restaurante vem de restaurar. Legal. Porque lá em 1765, criavam-se lugares que serviam caldos restauradores. E aí a gente fala de restaurar não só físico, mas emocionalmente. Se eu entendo que meu lugar é um lugar de restaurar as pessoas, não é só sobre servir comida.
Aí eu entendo exatamente o motivo do Sardão ser o que ela é hoje. Porque ele sempre foi um espaço que recebe muito bem, que cuida e que restaura de uma maneira completa. É a experiência, né? É a experiência que experiência, você causa, é, né? é, Estamos na Perfeito. era da experiência. Né? Exatamente, mas aí é outro ponto, assim, que merece um podcast só sobre isso. Tem muita gente que vende a tal da experiência e não E não entrega entrega. nada. Também. Aí é muito pior. E você se aí o cliente frustra, vai né? levar 11 embora mesmo. Você vai se frustrar, né? Então, toda Não. vez que a gente fala em experiência, a gente precisa saber o que é realmente oferecer isso. Mas a experiência tem que vir do propósito, isso é uma chave. O que acontece? As pessoas felizes, isso é científico, elas têm muito mais sucesso, elas têm salários mais altos, elas trazem mais clientes. Funcionário feliz não é porque ela é boazinha, é porque Não. ela é inteligente. Isso é estratégia. Porque se os funcionários estiverem felizes, eles vão... Com certeza. O seu cliente vai voltar. Então, é relacionado ao impacto no seu bolso. Sim. Agora, o propósito é a base da felicidade. Eu não consigo ser feliz se eu não encarar um propósito no que eu estou fazendo. Eu não acordo 4 horas da manhã para implementar sistema financeiro. Eu acordo 4 horas da manhã porque as empresas que eu atendo geram o que move o mundo. Leva alimento de um lugar para outro, vira uma ambulância que vai salvar uma vida. É isso que eu penso para acordar 4 horas da manhã. Então, é muito diferente você acordar por um propósito e acordar para fazer um dinheirinho ali no fim do mês. As empresas que crescem porque agregam valor na vida do seu cliente e porque encaram o trabalho como um propósito. Maravilha, perfeito. É acordar com propósito que a energia vem e o resto a gente faz acontecer, né, gente? Isso mesmo. Meus amores, eu amei cada uma de vocês aqui, cada fala de vocês. Eu acho que a gente renderia outro, sabe? Podia continuar muito mais tempo, mas quem sabe a gente volta a falar disso, né? Daqui a pouco outros recordes, outras notícias boas. Mas olha, mais uma vez, né, agradecendo e parabenizando cada uma em sua posição aqui, que vocês contribuíram demais e contribuem no que fazem, né? E eu gostaria, antes de encerrar, como eu peço para todos, tá? Que deixem, assim, uma frase, uma dica, qualquer coisa. Aliás, hoje eu até anotei uma frase também, que eu li esses dias, que eu acho que cabe aqui também. A gente está falando de propósito. Sabe Nietzsche, o filósofo, pensador lá do século XIX, né, e tal? Ele fala o seguinte, que quem tem um porquê para viver pode aguentar qualquer como. Legal, né? É bem isso, mas é um propósito, bem né? isso, né? Aí eu falei, eu vou aproveitar, vou usar essa frase porque eu achei que cabe. Mas eu gostaria de vocês uma fala que pode ser pertinente ao assunto, pode ser alguma coisa que vocês queiram deixar, alguma outra informação, enfim, pra gente fechar, tá bom? Vamos lá, Selma. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que treinamento, conhecimento, não faz nada sozinho. Mas se vocês conseguirem que os seus colaboradores entendam que o trabalho deles é uma forma deles realizarem o sonho deles, que eles encarem o que eles estão fazendo em todos os dias como um propósito de vida, não é servir comida, é restaurar lares, restaurar famílias, sabe? Não é implementar sistema financeiro, é fazer o mundo rodar. Então, a gente precisa que as pessoas entendam para que elas existem. E a partir do momento que a gente conseguir instalar isso em cada um de nós, o nosso mundo vai mudar. Eu tenho um sonho de um mundo do trabalho com mais respeito, sem burnout, sem depressão por causa de trabalho. E eu preciso de todos vocês para me ajudarem a realizar esse sonho. Eu tenho as ferramentas, mas eu preciso de todo mundo comigo. Muito obrigada. Obrigada, Selma. Flávia. Eu acho que um dos lemas que a gente leva lá no Sardão também, falando sobre isso, sobre servir, né? É uma frase do Gandhi que fala: quem não vive para servir, não serve para viver. E acho que isso a gente leva para nossa vida. Eu contrato pessoas lá hoje quando eu percebo genuinamente o prazer em servir. Esse é um critério base para eu trazer pessoas para o meu time hoje, e acho que isso vale para a vida também. Exatamente. Quando a gente faz com prazer, a gente faz melhor, né? Com certeza. E é preciso entender que o servir não é nenhuma humilhação. Tem gente que não Não. aceita, eu não vou ser garçom porque eu não vou ficar servindo. Gente, esse é bárbaro. Ter a oportunidade de servir alguém é muito bom, é muito gostoso. Então, a gente vive isso na prática lá. E eu faço questão de servir o meu time, de servir os meus colaboradores, porque acho também que essa é a única maneira de ensinar eles sobre cuidado, é cuidando de cada um deles. Por isso que é sucesso, né, Flávia? Graças Obrigada, a Deus. viu? Vamos lá, Vamos. Jéssica. Eu gostaria de falar com a mulher empreendedora ou aquela que deseja empreender, né? Se você tem um sonho, saiba que ele pode se realizar, que você
pode se capacitar, você pode buscar conhecimento, começar o seu negócio, seja ele qual for, né? Se for um negócio que é pequeno, um negócio grande, você tem potencial, você pode buscar ajuda, o Sebrae pode te ajudar também. E também busque pessoas, né, que já passaram por isso, busquem conhecimento com essas pessoas, converse antes de iniciar qualquer negócio, mas você é capaz, com planejamento, com ajuda, né, você consegue chegar onde você quiser chegar, você é capaz. É isso, gente. Obrigada, Jéssica. Olha, não tem mais o que dizer, né? Elas já disseram tudo e qualquer coisa, né? A gente deixou aqui também o Instagram de cada uma delas, qualquer dúvida, se quiserem conversar com elas, conhecer o método da Selma, o espaço da Flávia e também tudo que o Sebrae tem a oferecer para você, mulher empreendedora, com a Jéssica, fiquem à vontade, tá certo? E eu vou aqui deixando o meu obrigado, o meu muito obrigada mais uma vez. E a gente já está se preparando para o próximo episódio, tá? Conto com você, fica ligadinho que vem muita coisa boa ainda nessa temporada, ok? Então vamos juntos e se cuida!